Você já parou para pensar que a Bíblia, esse livro tão antigo, pode conter a explicação sobre o mundo, o mal, o sentido da vida e até o seu futuro? Já tentou ler e parou em Gênesis? Já ouviu falar de Davi, Moisés, Apocalipse, mas nunca entendeu como tudo se conecta? Então segura isso. A Bíblia não é uma coleção de histórias soltas. Ela é uma única narrativa, com começo, meio e fim. Uma história real, com guerras, traições, milagres, promessas, juízo, restauração. E no centro de tudo, um plano, o plano de salvação. Neste vídeo, você vai finalmente entender a Bíblia inteira, de Gênesis ao Apocalipse, explicada de forma clara, profunda e em ordem cronológica. Você vai descobrir por que Deus criou o mundo, como tudo deu errado, o que a cruz realmente significa e o que ainda está por vir. Se você nunca entendeu a Bíblia, ou até se acha que já entendeu, assista até o fim, porque essa história é sobre você. E depois de hoje, você nunca mais vai olhar para a Bíblia, nem para a sua vida, do mesmo jeito. No princípio, só havia Deus. Não havia tempo. Não havia dor. Não havia escuridão. Apenas um Deus eterno, perfeito e cheio de amor. E então, Deus falou: haja luz. E a luz brilhou. Com sua voz, ele criou tudo o que existe: os céus, a terra, os oceanos, as estrelas, os animais. E por fim, o ápice da criação, o ser humano. Adão e Eva foram criados à imagem de Deus, com liberdade, propósito e intimidade com o Criador. Eles andavam com Deus. Não havia culpa, medo ou morte. Mas o amor só é verdadeiro quando existe escolha. E Deus deu uma árvore, um limite, um teste de confiança. A serpente, símbolo do inimigo, mentiu. Disse que o homem podia ser como Deus, sem Deus. E Adão e Eva desobedeceram. O pecado entrou. A relação foi quebrada. A terra amaldiçoada. E o ser humano expulso do jardim. Mas Deus não desistiu. Mesmo na queda, ele declarou uma promessa: da descendência da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Adão e Eva tiveram filhos, e os filhos dos filhos encheram a terra. Mas o pecado também se multiplicou. A violência aumentou. O coração humano se afastava cada vez mais de Deus, até que chegou o tempo em que a terra estava tão corrompida que Deus decidiu agir. Destruirei tudo o que tem fôlego de vida. Mas havia um homem, Noé, um homem justo, íntegro, que andava com Deus. Deus o chamou, mandou construir uma arca, um grande barco de salvação. Por mais de 100 anos, Noé pregou, avisou, martelou. E no fim, ninguém acreditou, exceto sua família. Então veio o dilúvio. Águas cobriram a terra, mas a arca flutuava, guardando dentro dela a promessa de um novo começo. Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras, 8 pessoas, recomeçaram a história da humanidade. E quando as águas baixaram, Noé adorou a Deus. E Deus fez uma nova aliança. Nunca mais destruirei a terra com um dilúvio. E colocou o arco-íris nos céus como sinal. A mensagem era clara. Deus julga o pecado, mas sempre oferece uma porta de escape. A arca era mais do que madeira. Era um símbolo profético. Assim como houve um único caminho para escapar do juízo, também há hoje um só caminho: Jesus Cristo. Os filhos de Noé encheram a terra. Sem, Cã e Jafé deram origem a povos e nações. A humanidade voltou a se multiplicar. Mas com o tempo, voltou também a se rebelar. Em vez de buscar a Deus, os homens tentaram subir aos céus por conta própria.
construíram uma torre, a Torre de Babel, um símbolo de orgulho e independência. Então Deus confundiu as línguas, e os povos foram espalhados. Mas mesmo em meio à confusão, Deus já tinha um plano. Ele escolheria um homem, e desse homem viria uma nação separada. E dessa nação viria o Salvador do mundo. O nome desse homem era Abrão, um homem comum de uma família idólatra. Mas Deus o chamou e disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abrão obedeceu, e essa obediência mudou a história. Deus fez uma aliança com ele. Prometeu um filho, mesmo com ele e sua esposa sendo idosos. Mas, antes que a promessa se cumprisse, Abraão teve um filho com uma serva egípcia chamada Agar. O nome do menino era Ismael. Esse filho também se tornaria pai de uma grande nação, e a sua história se entrelaça com o destino de povos inteiros até hoje. Mas essa parte da história você pode conferir em outro vídeo aqui no canal. Alguns anos depois, veio o filho da promessa, Isaque. Isaque teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Deus escolheu Jacó e mudou seu nome para Israel. Jacó teve 12 filhos, e desses filhos nasceram as 12 tribos de Israel. Mas o plano de Deus passaria por algo ainda maior. O penúltimo filho de Jacó, José, foi vendido como escravo por seus próprios irmãos. Mas o que parecia uma tragédia era parte do plano. José foi levado ao Egito. Lá, Deus o exaltou. E quando veio a fome, foi ele quem salvou sua família. A promessa estava viva, mesmo no Egito. Mesmo em meio à escravidão que viria depois, Deus estava conduzindo tudo para o cumprimento de sua aliança. O tempo passou. A família de Jacó cresceu no Egito e se transformou em um povo numeroso. Mas aquele povo que havia sido acolhido se tornou uma ameaça aos olhos dos egípcios. E então Israel foi escravizado. Por mais de 400 anos, os filhos da promessa viveram oprimidos. E clamavam: Deus, até quando? Deus ouviu e respondeu com um libertador, Moisés. Moisés havia sido criado no palácio de Faraó. Mas Deus o chamou do deserto para uma missão impossível. Vá ao Faraó e diga: deixa o meu povo ir. Faraó resistiu. Deus enviou pragas, uma a uma, até que o Egito se dobrou. Na última noite, Deus deu instruções claras. Cada família deveria sacrificar um cordeiro e marcar os umbrais das portas com seu sangue. Quando eu vir o sangue, passarei por cima. Nascia ali a Páscoa. E naquela madrugada, o povo de Deus foi liberto. Mas o inimigo não desistiu. Faraó perseguiu os hebreus até o mar. Foi então que Deus abriu o impossível. O mar vermelho se abriu. O povo passou a seco. O exército egípcio foi destruído. Deus havia vencido. No deserto, Deus guiou seu povo com nuvem de dia e fogo à noite. E no Monte Sinai, ele fez uma aliança. Deus entregou as tábuas da lei, 10 mandamentos que mostravam o que é justo, santo e bom. Mas também revelavam algo mais profundo. O coração humano estava manchado pelo pecado. O povo murmurava, desobedecia, se rebelava. Mesmo vendo milagres, seus corações eram duros. Foi então que Deus instituiu o tabernáculo, um lugar de adoração, com sacrifícios diários. Ali, o pecado era coberto, mas não removido. Era apenas uma sombra, um sinal. O sangue de animais não podia limpar de verdade, mas tudo apontava para o que viria. Um sacrifício perfeito. Um cordeiro sem defeito. Deus estava ensinando o povo que só há salvação por meio do sangue e que a libertação externa era só o começo.
Ele queria libertar os corações. Depois de 40 anos no deserto, o povo finalmente chega à beira da terra que Deus havia prometido a Abraão. Uma terra que manava leite e mel. Moisés não entra. Ele morre olhando para a promessa. Mas o Senhor levanta Josué para conduzir o povo à conquista. Eles atravessam o rio Jordão. E as muralhas de Jericó caem com um grito de fé. As tribos se espalham pela terra. Mas logo surge um problema. O povo esquece o Senhor. Sem um líder forte, cada um fazia o que achava certo aos próprios olhos. E assim começa um tempo de ciclos. Pecado, opressão, arrependimento, livramento e pecado novamente. Foi o período dos juízes, homens e mulheres levantados por Deus para libertar o povo, como Débora, Gideão e Sansão. Mas a instabilidade era constante. E o povo pede um rei. Queremos ser como as outras nações. Deus permite. E então surge Saul, o primeiro rei de Israel. Alto, forte, mas desobediente. Depois dele, Deus escolhe Davi, um jovem pastor de ovelhas, com o coração segundo o coração de Deus, e faz a ele uma nova promessa. Da tua descendência levantarei um rei que reinará para sempre. Davi reina com coragem, fé e arrependimento. Apesar de seus pecados, ele nunca abandona o Senhor. Seu filho Salomão herda o trono, constrói um templo glorioso. A sabedoria de Deus atrai reis e rainhas do mundo todo. Mas no final da vida, Salomão também se desvia e o reino se divide. Israel ao norte, Judá ao sul. 2 reinos, 2 caminhos e um povo que aos poucos se afasta da voz de Deus. Ele levantou homens com fogo nos ossos, vozes solitárias em meio a uma geração rebelde, profetas. Isaías teve uma visão do trono de Deus, alto e exaltado, e ouviu os anjos clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E mesmo assim, o povo não se quebrantava. Jeremias chorou enquanto anunciava a destruição. Ele foi preso, humilhado, mas não parou de clamar: Voltai ao Senhor, enquanto é tempo. Ezequiel viu uma carruagem flamejante, o Espírito de Deus se movendo para longe do templo. Teve visões de juízo, mas também de restauração. Ele viu um vale de ossos secos e Deus disse: Filho do homem, profetiza, e os ossos voltarão à vida. Daniel, ainda jovem, foi levado para a Babilônia como cativo. Mas lá, mesmo no meio do império, se recusou a se contaminar. Foi lançado na cova dos leões e saiu ileso. Ele viu reinos caindo e um reino eterno se levantando, o reino do Filho do Homem. Cada profeta clamava, advertia, chorava, mas o povo endurecia o coração, até que o juízo chegou. O reino do norte, Israel, foi invadido pela Assíria e desapareceu. O reino do sul, Judá, foi levado cativo pela Babilônia. Jerusalém foi queimada. O templo foi destruído. E os sobreviventes choraram à beira dos rios da Babilônia, perguntando: Como cantaremos ao Senhor em terra estrangeira? Pela aparência, tudo havia terminado, mas não para Deus. Mesmo no exílio, ele continuava falando. Ele prometia: Eu trarei vocês de volta. Farei uma nova aliança. Darei um novo coração. Derramarei o meu espírito. E assim, depois de 70 anos, um remanescente voltou. Reconstruíram os muros, reergueram o templo, mas algo estava diferente. A glória não havia voltado. Era como se tudo estivesse sendo preparado. O templo estava de pé, o altar reconstruído, mas o céu permanecia em silêncio. Por 400 anos não houve profeta, nem visão, nem palavra revelada. Mas quando o céu está em silêncio, é porque algo grandioso está prestes a acontecer. 400 anos se passaram.
E então Deus falou novamente. Mas desta vez não foi por meio de profetas. Foi por meio de um bebê. Em uma pequena cidade chamada Belém, nasceu Jesus. Não em palácio, mas numa manjedoura. Não cercado por reis, mas por animais e pastores. Um nascimento simples, mas carregado de eternidade. A palavra se fez carne. Deus se fez homem. O Criador entrou na criação. Os anjos anunciaram: hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador. Ele é o Cristo, o Senhor. Ele cresceu em sabedoria, trabalhou como carpinteiro e, aos 30 anos, começou a ensinar. Mas ele não ensinava como os outros. Ele dizia: eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Ele curava os doentes, ressuscitava os mortos, perdoava pecadores, tocava os intocáveis e amava os rejeitados. Mas nem todos aceitaram sua mensagem. A elite religiosa se incomodou. O Império Romano se sentiu ameaçado. E o povo se dividiu. Jesus não veio para montar um exército. Ele veio para vencer uma guerra invisível: o pecado, a morte, o inferno. E para isso, ele teria que morrer. Jesus sabia exatamente por que tinha vindo. Ele não foi surpreendido pela traição, pela cruz ou pela morte. Ele caminhava voluntariamente em direção ao sacrifício. Desde o início de seu ministério, ele dizia que o Filho do Homem seria rejeitado, entregue, morto, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Era por isso que ele tinha nascido. Na última ceia, ele partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, entregue por vós. Pegou o cálice e disse: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado para perdão dos pecados. Naquela noite, ele foi traído com um beijo, preso, acusado por falsas testemunhas, julgado no meio da madrugada por um tribunal religioso corrupto. Foi espancado, cuspido, ridicularizado. Colocaram uma coroa de espinhos sobre sua cabeça, um manto escarlate em seus ombros e zombaram: salve, Rei dos Judeus! Ele foi entregue a Pilatos, que, mesmo não encontrando culpa alguma, lavou as mãos e permitiu que a multidão decidisse. E eles gritaram: crucifica-o! Jesus carregou a cruz pelas ruas de Jerusalém. Caiu, foi empurrado, sangrava, e mesmo assim não disse uma palavra contra ninguém. Quando chegou ao monte, chamado Gólgota, cravaram-lhe as mãos e os pés no madeiro, e o suspenderam entre o céu e a terra. Ali, pendurado, Jesus não apenas sofria fisicamente, ele carregava o pecado de toda a humanidade. Cada mentira, cada adultério, cada injustiça, cada medo, cada vergonha, tudo foi colocado sobre ele. E então ele clamou: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. O meu Deus, por que me abandonaste? E por fim, está consumado. Naquele instante, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. A terra tremeu. Sepulcros se abriram. E quem estava atento sabia. Algo cósmico havia acontecido. Jesus morreu. O corpo foi colocado em uma tumba emprestada. A pedra foi selada. Guardas foram colocados à porta. O inferno parecia ter vencido. Mas foi só por 3 dias. Na madrugada do terceiro dia, o céu se moveu. Um terremoto sacudiu a terra. A pedra foi removida. O túmulo estava vazio. Anjos anunciaram: Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele ressuscitou. Jesus apareceu a Maria Madalena no jardim. Depois, aos discípulos. A Tomé, que duvidava, ele mostrou as marcas nas mãos. A 2 viajantes a caminho de Emaús, ele explicou as Escrituras. E seus corações ardiam. A ressurreição mudou tudo. Não foi só o corpo de Jesus que saiu da sepultura. Foi a esperança da humanidade. A morte foi vencida.
O inferno foi derrotado. O pecado foi pago. E então ele declarou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, preguem, façam discípulos, batizem em meu nome. E lembrem-se, eu estarei com vocês todos os dias, até o fim. A cruz não foi fracasso. A cruz foi o centro do plano eterno. E o túmulo vazio é a maior prova de que a salvação é real. Jesus havia vencido a morte, mas ainda não havia terminado sua missão. Durante 40 dias após a ressurreição, ele apareceu a seus discípulos, ensinando sobre o reino de Deus. E antes de subir aos céus, ele fez uma promessa: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então, diante dos olhos dos discípulos, ele foi elevado às alturas. Poucos dias depois, no dia de Pentecostes, a promessa se cumpriu. O Espírito Santo foi derramado com poder. Línguas de fogo, vento impetuoso e corações incendiados. Homens simples se tornaram testemunhas ousadas. Pedro, que havia negado Jesus, agora pregava com autoridade. 3.000 pessoas creram em um só dia. A igreja havia nascido. E ela não era um templo de pedra. Era feita de gente transformada. Gente cheia do Espírito, vivendo em unidade, partilhando o pão, ajudando os pobres e anunciando o Evangelho com coragem. Mas, com o crescimento, veio a perseguição. Estevão foi apedrejado. Tiago, morto à espada. Mas quanto mais tentavam calar os cristãos, mais o Evangelho se espalhava. E então surge um personagem improvável: Saulo de Tarso, um perseguidor implacável da igreja. Mas no caminho para Damasco, ele é derrubado por uma luz. Ouve a voz de Jesus. E ali, o perseguidor se torna apóstolo. Paulo, o maior missionário da história. Ele levou o evangelho à Ásia, à Grécia, a Roma, fundou igrejas, escreveu cartas, enfrentou prisões, naufrágios, açoites, tudo por amor a Cristo. O mundo nunca mais seria o mesmo. A mensagem da cruz começou a alcançar povos, línguas e nações. E essa mensagem chegou até nós, porque 2000 anos depois, a mesma chama ainda arde. O mesmo Espírito ainda habita. A mesma salvação ainda está disponível. O último livro da Bíblia não fala apenas do fim, ele fala do propósito. Apocalipse é uma revelação. A cortina do céu se abre e João, o apóstolo exilado, é arrebatado em espírito para ver realidades que olhos humanos jamais poderiam imaginar. Ele vê Jesus glorificado, com olhos como chamas de fogo, cabelos brancos como a neve, e voz como o som de muitas águas. O mesmo Jesus que foi pendurado numa cruz, agora reina com glória eterna. João vê 7 igrejas, representando a igreja de todas as eras. Vê 7 castiçais, 7 estrelas, e recebe mensagens diretas do próprio Cristo. Depois, vê o trono de Deus, relâmpagos, trovões, adoração incessante. Seres celestiais clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E então, um livro selado com 7 selos aparece. Ninguém podia abri-lo, até que surge o Cordeiro, como se tivesse sido morto. Ele é digno. E ao abrir os selos, os juízos começam. Os 4 cavaleiros do Apocalipse saem: o da conquista, da guerra, da fome e da morte. A terra treme, o céu se agita, uma batalha espiritual é revelada. Há anjos e demônios, trombetas, taças de ira, terremotos, estrelas que caem e multidões clamando por justiça. A besta se levanta. O falso profeta engana as nações. O dragão, figura do próprio Satanás, é lançado contra a mulher, símbolo do povo de Deus. Mas em meio a tudo isso, há um povo fiel. Aqueles que não se curvaram à imagem da besta, nem negaram o nome de Jesus. Eles são perseguidos, mas vencem, porque não amaram a própria vida mais do que amavam a verdade. E então, os céus se abrem. Um cavalo branco surge, e sobre ele está aquele que é fiel e verdadeiro. Seus olhos são fogo. Em sua coxa está escrito:
Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele vem para julgar e guerrear com justiça. O exército celestial o segue. A besta é derrotada. O diabo é lançado no lago de fogo. E o último inimigo a ser vencido é a morte. Depois do juízo final, João vê a maior de todas as visões, a Nova Jerusalém. Um novo céu e uma nova terra. A cidade santa descendo do céu como uma noiva enfeitada para o seu noivo. E uma voz diz: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens. Ele habitará com eles. Eles serão o seu povo. E Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Nem dor, nem luto, nem clamor. Porque tudo o que era velho passou. A árvore da vida reaparece. O rio da vida corre do trono. Os redimidos reinam com Cristo para sempre. E a história que começou com a separação termina com união eterna. Não haverá mais escuridão. O próprio Deus será a luz. E os seus servos o servirão face a face. Essa é a esperança dos salvos. Essa é a promessa final. Essa é a vitória de Cristo. E ao terminar sua visão, João ouve a última promessa: Eis que venho sem demora. E a resposta que ecoa dos céus é: Vem, Senhor Jesus. Você acabou de ouvir a história que explica tudo, do Gênesis ao Apocalipse, do pecado à redenção, da cruz até a eternidade. A Bíblia não é um livro religioso, é uma carta de amor. E o nome no final é o seu. Jesus morreu a sua morte para que você viva a vida dele. E hoje, essa história pode se tornar a sua.